Ah, então, hoje eu vou falar sobre um tema que eu tenho estudado nos últimos tempos, tenho trabalhado, e que são algumas propriedades tendinas e como que a gente pode avaliar isso, tá? Então, para a gente poder, assim, ter uma noção de como que a gente vai nortear essa nossa tarde, tá? Eu vou, então, o que a gente vai estar vendo, tá? Aqui eu vou estar apresentando brevemente para vocês. Então, eu vou começar do básico, né, que até a gente comentou no Biomecast esses tempos, né, que de fato, às vezes, quando a gente vai falar sobre propriedades de tendão, muitas pessoas não têm claro o que de fato é esse tecido, então vamos falar rapidamente do que é o tendão, vamos falar sobre algumas propriedades, então, desse tecido, especificamente as propriedades mecânicas, morfológicas e materiais desse tendão, como é que a gente pode avaliar de forma bem geral, assim, como é que a gente pode avaliar essas propriedades e avaliar esse tecido, né, em vivo, e algumas, obviamente, aplicações práticas, porque de nada adianta também a gente ficar falando sobre algo e a gente não conseguir aplicar no nosso dia a dia isso, tá certo? Bom, então quando a gente fala sobre tendão, a gente tem que ter muito claro que o tendão ele é um tecido denso, fibroso, e que acima de tudo a gente tem que ter muito claro que ele é um tecido que conecta o músculo ao osso. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter muito claro. Tá? Então, ele é um tecido que está no meio do caminho entre o músculo e o osso. Então, pensa comigo, qual vai ser a principal função desse tecido? Se ele está localizado entre o músculo e entre o osso. Se tem um músculo que está produzindo força, essa força ela tem que chegar no teu osso para poder realizar um movimento. Então, por exemplo, tu tem o tríceps sural aqui, quando esses músculos se contraem durante uma contração concêntrica, por exemplo, tu aproxima, né, a inserção, tu busca aproximar a inserção da origem, ou das origens, nesse caso, então tu realiza a flexão plantar. Então, tu tem os flexores plantares, nesse caso o tríceps sural aqui, realizando uma contração, por exemplo, concêntrica, tracionando esse tendão e jogando, então, esse tendão lá, aproximando, na verdade, o calcânio, jogando essa parte do calcânio para cima. Então, isso faz com que tu realize a flexão plantar. Então, percebe que esse tecido, ele tem como função transmitir a força de um tecido para o outro. Então, tu tem um tecido que ele é muito importante, ligando o músculo ao osso, que tem como principal função transmitir a força. Então, olha como muitas vezes a gente se preocupa tanto com o músculo, né, de saber se ele está forte, se está produzindo força, enfim, o quanto de força que ele faz, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo do tecido que está transmitindo essa força. Então, tão importante quanto tu produzir força, é também importante tu transmitir muito bem essa força, e o papel dessa transmissão de força é no tendão. Então, se a gente for pensar em tendão, pensa no tecido responsável por transmitir a força do músculo para o osso. Tá? Então, o tendão tem esse papel de transmissão de força, e ele também é um tecido muito importante porque ele tem uma capacidade de armazenar e liberar energia elástica. Então, aqui tu tem um tecido que consegue armazenar energia elástica e liberar essa energia, o que contribui, na verdade, com a produção também de força do músculo. Então, assim, a gente pode, se a gente for ver esses diferentes tecidos do nosso corpo, a gente pode classificar eles como ativos e passivos. Então, se vocês vão olhar aqui, nos tecidos ativos, nós temos o músculo, enquanto que nos tecidos passivos, nós temos aqui tendão, cartilagem, osso e ligamentos. Então, aqui nós temos tecidos passivos e aqui nós temos, né, um tecido que ele é ativo. Mas a questão é, como é que a gente, por que que tem essa classificação? Como é que eu sei, por que que eu classifico um tecido como sendo ativo ou passivo? Né? Basicamente, se ele produz ou se ele sofre forças. Então, o músculo ele é um tecido ativo porque ele é capaz de produzir forças. Ele produz força. Tu contrai o músculo, ele produz força. O teu tendão, assim como o teu osso, o teu ligamento, tua cartilagem, eles são tecidos passivos, porque eles não produzem força, mas eles sofrem forças. Então, assim como o teu músculo consegue contrair e produzir, tu tem esses tecidos que sofrem essas forças. Então, a gente sempre vai estar vendo a relação a força aplicada nesse tecido, ela vai ser muito importante para a gente entender como ele funciona. Ele não produz, mas ele sofre. Isso é importante para entender a mecânica desse tecido. Porque, olha só, quando vocês tiveram lá aula com o professor Felipe
sobre, por exemplo, mecânica muscular. Vocês viram as propriedades, algumas propriedades mecânicas do músculo. Que tu tem lá a relação de força e velocidade e força e comprimento, certo? Então, assim, como é que tu vê essa propriedade mecânica do músculo? Tu vê a relação da força do músculo em função da velocidade de contração ou a produção de força dele em função do seu comprimento. Então, tu faz a relação da força que ele produz pela velocidade ou pelo comprimento. Só que esses tecidos, como o tendão, o ligamento, a cartilagem, o osso, eles não produzem forças. Então, tu não vai ter, de certa forma, essa relação de força e comprimento. Mas a gente consegue fazer uma coisa parecida. Como que tu consegue avaliar as propriedades desse tecido, as propriedades mecânicas desse tecido, né? Como ele sofre força, tu vai ver a força que ele sofre, a força aplicada no tecido e qual a resposta que ele vai dar. Vai ser de alguma deformação. Tu pode pensar, por exemplo, num elástico. O que acontece com um elástico? Tu aplica uma carga num elástico, uma força de tensão, por exemplo, e ele se deforma. Então, a gente vê as propriedades mecânicas do tecido, desses tecidos passivos, em especial aqui do tendão, por meio dessa relação, da força que ele sofre, que é aplicada nesse tecido, e o quanto que ele vai estar se deformando. E é o que acontece num elástico, numa teraband acontece isso. Tu aplica essa força na teraband e ela se deforma. Tu aumenta essa força, ela se deforma mais. E aqui a gente tem esse comportamento, que é num LCA, num ligamento cruzado anterior, mas que nos mostra esse comportamento ou essa relação de força e alongamento ou deformação. Então, o que acontece? Numa situação em que tu tem aqui uma situação onde tu começa a aumentar a força que tu aplica nesse tecido, nesse ligamento, e o que começa a acontecer com ele? Ele começa a se deformar, ele começa a se alongar. Conforme tu vai aumentando essa força, o que vai acontecendo com o alongamento ou com a deformação? Ela vai aumentando. Tu aumenta essa força, o alongamento vai aumentando. É o que está acontecendo com o ligamento, mas é o que tu pode ver acontecer, por exemplo, como eu disse, numa teraband, numa banda elástica, né? Tu aplica uma força, tu deforma o elástico, se tu aumenta essa força, tu deforma mais. E é o que está acontecendo aqui. Tá? Nós temos algumas regiões, então é óbvio que se tu for aplicar, se tu for aumentar essa força, ele vai estar se deformando, mas isso não vai acontecer eternamente. Quanto maior for a força aplicada, vai chegar um momento em que essa força vai ser tão alta ao ponto de vir a começar a ter microfalhas, a começar a romper algumas fibras desse tecido e automaticamente vai chegar um momento em que tu vai ter uma ruptura completa. Então, ele não vai estar se deformando eternamente. Assim como tu pode arrebentar um elástico, se tu for aplicar uma força, se tu for deformar esse tecido, que pode ser um tendão, um ligamento ou uma teraband, ele vai se alongar, eles vão se alongar, e em determinado momento eles vão começar a se romper até a sua ruptura completa. Tá certo? Então, aqui, ó, por exemplo, nesse ponto 3, é um ponto da figura, onde tem uma força bastante alta, que já começa a apresentar algumas falhas no tecido, algum dano estrutural, a romper algumas fibras desse tecido, e conforme essa força aumenta ou persiste, tu começa a aumentar a deformação e até chegar ao ponto, então, que tu rompe e tu perde esse tecido. Tá? Assim como tu pode romper, né, arrebentar um elástico, tu pode pegar e arrebentar um tendão, romper um tendão, arrebentar um ligamento, né, romper um ligamento. Dessa curva, tem algumas regiões que a gente tem que dar um destaque. Tá? Então, aqui a gente tem, como eu disse, a gente pode identificar 4 regiões aqui, mas eu quero chamar a atenção de vocês em especial para essa primeira parte dela. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a primeira região, essa região chamada de toe region, né, ou região dos dedos, que ela tem esse comportamento. O que isso aqui quer dizer? É só interpretar o gráfico, olha só. Carga e deformação. Tu percebe que uma pequena carga acontece uma grande deformação, ou uma grande deformação não, mas uma pequena carga já gera uma certa deformação nesse tecido. Por que isso? Porque no nosso tendão, por exemplo, nós temos as fibras de colágeno onduladas quando elas estão soltas, né? Elas têm uma certa ondulação, que é chamada de crimp, né? Então tem elas onduladas, e conforme tu começa a aplicar uma carga e alongar, com pequenas cargas elas se alongam, né? Bastante. Então é como se tu tivesse um
Deixa eu pegar um cabo aqui. É como se, por exemplo, tu tivesse um cabo solto, né? E conforme tu aplica uma carga, ele pega e se deforma muito rápido, ou se deforma bastante, na verdade. Então, a pequena carga, né, num tecido que está, de certa forma, ondulado, ele deforma muito para poder se alinhar, as suas fibras se alinharem. E é o que acontece nessa toe region. Tá? A partir dessa região 1 aqui, nós temos um comportamento linear. O que, que é isso? Tu percebe que conforme tu vai aumentando a carga, a deformação vai acontecendo, vai aumentando a deformação de forma linear. Então é chamada de região linear, que é uma região muito importante que a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? Essa região 1 e essa região 2, elas compreendem a região elástica. O que é a região elástica? É a região onde tu aplica uma carga, tu deforma o tecido. Se tu cessa essa carga, o que acontece? Ele volta para o seu comprimento inicial. O que acontece com uma tarabande, né? Com um elástico. Tu tem ele, tu alonga, se tu solta, ele volta para o seu comprimento inicial. Então aqui nós temos esse comportamento elástico. Então, aplicou carga, deformou, tirou carga, ele volta para o seu comprimento inicial. Tem 10 centímetros, aplicou carga, foi para 15, tirei a carga, voltou para os 10. Essa é a região elástica. A partir da região 3, que é quando tu começa a ter esse dano na estrutura, tu entra na região chamada de região plástica. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é basicamente a região onde tu tem uma força muito alta, que deforma muito o tecido, e por tu causar esses danos na estrutura, isso faz com que quando tu cesse a carga, tu tira essa força alta, ele não volta para o seu comprimento inicial. Então, eu tenho um tecido de 10 centímetros, aplico uma carga muito alta, deformo muito o tecido, ele começa a ter dano na sua estrutura, e aí, quando eu tiro essa carga, ele tinha 10 centímetros, ele volta, sei lá, para 11 ou 12. Ele não volta para o seu comprimento inicial. Tá? Então, tu causa um dano que, obviamente, se tu for aumentar, tu vai causar o maior dano nessa estrutura, né? Se for aumentar a carga, vai aumentar o dano na estrutura até o ponto de chegar na região 4 aqui, que é quando tu rompe. Tá? Mas por que eu quis destacar, pessoal, na verdade, essa região 1 e essa região 2? Porque são nessas regiões, em especial na região 2, na região elástica, onde nós temos o cálculo, onde a gente obtém uma propriedade muito importante dos tendões, que é a rigidez, né, stiffness. Então, nós temos a rigidez do tecido sendo calculada nessa região linear, que faz parte da região elástica. Tá? Então, nessa primeira parte. Então, nós temos, a partir desse comportamento aqui, a gente consegue obter a rigidez do tecido. Tá? O que é a rigidez? É o quanto que esse tecido ou algo consegue resistir a deformação ou uma carga. Né? Então, talvez, se eu perguntar para vocês assim, o que é mais rígido? Um pedaço de ferro ou um pedaço de elástico? Vocês vão me dizer que o ferro é mais rígido do que o elástico, obviamente. Aí eu pergunto, por que ele é mais rígido? Às vezes isso pode nos dificultar um pouco, né? Porque a gente sabe o que é, mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade em explicar o que é. Então a gente sabe que o ferro ele é mais rígido. Mas por que a gente sabe que ele é mais rígido? Porque ele consegue resistir mais à deformação, a uma carga. Em outras palavras, tu imagina o seguinte, tu imagina que tu tem um pedaço de elástico e um pedaço de ferro. Aplica a mesma carga nesses dois tecidos. Vamos inventar um valor aqui, 50 newtons. Estou inventando qualquer valor. 50 newtons. Se tu aplicar 50 newtons num pedaço de ferro, talvez ele nem vai se movimentar, ele nem vai se deformar. Agora, se tu aplicar 50 newtons num pedaço de elástico, ele vai se deformar muito. Quem conseguiu resistir mais a essa carga e se deformar menos? O elástico ou o pedaço de ferro? O pedaço de ferro. Então, a gente sabe que isso nos indica que ele é mais rígido. Tu aplica uma carga e ele não se deforma tanto. Tá certo? Trazendo para uma situação talvez um pouco mais próxima da nossa realidade, tirando esse exemplo de elástico e ferro, vamos ver dois tecidos aqui que foram expostos a esses testes mecânicos, tá? Onde nós temos a força aplicada, tá? Num tecido, num tendão controle saudável, e num tendão que ficou 9 semanas imobilizado.
Então, nós temos aqui um teste mecânico, que a gente vai ver depois como isso é feito, onde tu tem a força aplicada e o quanto que ocorre de deformação percentual, o strain. A gente vai ver isso aí depois, mas é a deformação em relação ao seu comprimento inicial. Quantos por cento do seu comprimento inicial que ele está deformando? Então, assim, quanto que... entenda um strain como uma deformação, tá? Mas percentual. Então, assim, o que está acontecendo aqui? O que a gente consegue de ver, num primeiro momento, assim, de bastante diferente entre eles? Os dois tecidos foram expostos a cargas, eles se aplicou força nesses tecidos e a gente foi vendo, então, o que aconteceu de deformação nesses tecidos, tá? Então, o que a gente pode ver aqui, claramente, que até essa última carga, antes de começar a romper as estruturas, o tecido controle atingiu uma força máxima perto de 225 newtons. Enquanto que o tecido tendão, que ficou 9 semanas imobilizado, ele atingiu uma carga bem menor, em torno de, sei lá, uns 70 newtons, até ele começar a romper. Então, percebe que, para tu chegar ao ponto de começar a romper esse tecido, né, a carga máxima que ele suportou, um tecido controle, o saudável, suporta muito mais carga, consegue resistir muito mais a uma carga muito mais alta do que um tecido que ficou imobilizado. Tá? Esse é um primeiro ponto. Se vocês olharem em relação aqui à deformação máxima deles, né, tu pode ver que esse pico aconteceu numa deformação parecida, um percentual de deformação parecido, né? Então eles são parecidos em relação ao percentual de deformação. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados. E aí essa nossa ideia aqui, né, que a gente conversou sobre elástico e ferro, tem que ficar muito claro aqui. Algum de vocês se arriscaria a dizer se algum desses tecidos, ou imobilizado ou controle, é mais ou menos rígido do que um outro? Então, será que o tecido imobilizado ele é menos ou mais rígido ou não tem diferença entre um tecido controle e um tendão saudável? O que vocês acham? Será que tem diferença aí? Eu posso fazer algum tipo de inferência quanto à rigidez com essas informações que eu tenho? O que vocês acham? Como é que a Tem gente sabe? diferença. Tem diferença. E tu pode. Fala aí, professor Emanuel. Então, o que pode me dizer em relação à diferença aí? Tem diferença e tu pode ver, inclusive, pela curva, né? Então, considerando o que tu falou agora, tu explicou para nós, aqui no caso, a curva de 9 meses, 9 semanas imobilizado, ela é menos rígida do que o controle, né? Porque para uma mesma carga ela se deforma mais. Perfeito. É essa a ideia que a gente tem que ter. Foi cirúrgico, Emanuel. Então, assim, vamos seguir essa mesma linha da mesma carga que o Emanuel falou, que a gente conversou sobre o elástico e o ferro, né? Então, imagina o seguinte, o que eu falei para vocês antes, né? Como é que eu sei que o ferro ele é mais rígido do que o elástico? Tu aplica uma carga e tu vê que o elástico, ele, ele acaba se deformando, o elástico se deforma muito mais do que o ferro para a mesma carga. E aqui fica muito claro isso. Por exemplo, pega aqui, ó, 50 newtons de força, certo? Vamos pegar uma carga fixa, 50 newtons de força. Se tu aplica 50 newtons num tendão saudável, ele vai se deformar quanto? Algo próximo de 3%, perto disso. Tá? Para os mesmos 50 newtons, se tu aplicar essa mesma carga num tendão que ficou, por exemplo, 9 semanas imobilizado, ele vai deformar quanto? Algo perto de 6, o dobro. Então, tu percebe que a mesma carga está deformando, né, causando diferentes deformações percentuais. Então, 50 newtons deforma 3 no saudável e 50 newtons deforma 6, mais ou menos, no imobilizado. Então, eu posso dizer que o imobilizado deformou muito mais da mesma carga, logo, ele parece muito mais com aquele elástico do que com o ferro, certo? Logo, ele acaba, então, sendo um tecido menos rígido do que o controle. Tecido, tá? Não estou falando em rigidez articular, pós-imobilização, nada disso. Tecido, tá? Então, um tendão imobilizado, nesse caso aqui por 9 semanas, apresentou menor rigidez, certo? Então, isso tem que estar muito claro. Um outro aspecto que tu pode ver, que o Manuel comentou também, é em relação à curva, né? Ao comportamento da curva. O
que quanto mais inclinada for essa curva, mais rígido é o tecido. Quanto menos inclinada, quanto mais deitada ela tiver, menos rígido ou mais deformável é o tecido. Tá? Ah, mas por que isso, Jean? Tu pode simplesmente pegar e ver dessa forma. Tu pode dizer, olha, quanto mais inclinado for, mais rígido, quanto mais deitado aqui, mais ou menos inclinado, menos rígido. Perfeito. Mas por quê? O que quer me dizer uma curva mais inclinada? Quanto mais inclinada está a curva, isso me indica que com a variação da força, eu não estou causando tanta deformação assim. Então, por exemplo, se eu aplico 25 de newtons, eu deformo aproximadamente 2. Se eu aplico 50, eu deformo 3. Né? Se eu aplico 25 no tendão que foi mobilizado, eu estou deformando quanto? 4, aproximadamente, né? E se eu for para 50, eu estou deformando 6. Então, eu estou deformando muito mais. Pequenas variações de força me causam grandes deformações. Se caracteriza como, então, sendo ou apresentando uma maior deformação, logo uma menor rigidez. O tecido se deforma muito mais. Enquanto que uma curva mais inclinada me indica que, mesmo eu variando essa força, eu não vou estar deformando tanto ele assim. Tu está com a barra de ferro, tu está aplicando 50 newtons, deforma um pouquinho. Tu passa para 100 newtons, não vai mexer tanto assim a tua barra de ferro. No imobilizado, aconteceria o quê? Com um pedaço de elástico. Tu aplica 50 newtons, ele deforma bastante. Tu aplica 100 newtons, ele deforma muito mais. E isso acaba se refletindo aqui. Então, quanto mais inclinada for essa curva, ela me indica que, mesmo eu variando a carga, aumentando a força, a minha deformação não está sendo tão alta assim, o que me indica que eu tenho um tecido mais rígido. Certo? E a curva que está mais deitada ou menos inclinada me indica que pequenas variações de carga me causam grandes deformações, o que se caracteriza, então, como um tecido mais deformável, menos rígido. Tá bom. Então, olha só. Então, esse é o conceito básico, né? Ou uma ideia inicial, na verdade. Então, o que a gente vai começar a ver, ou ter cuidado. Quando a gente olha estudos que comparam dois tipos de tecido, por exemplo, a gente vai ver que, se a curva estiver mais inclinada, isso me indica maior rigidez. Ou se ela estiver mais deitada aqui, menor rigidez. Então, se tu tem duas curvas assim, tu não precisa ter, talvez, olhar o valor da rigidez calculada, mas pode fazer algum tipo de inferência. Pode dizer assim, olha, talvez esse tecido que ficou 9 semanas imobilizado, por a curva estar mais deitada, né, ou menos inclinada, eu já sei que ele é um tecido menos rígido ou mais deformável. Sim? Então, a gente já começa a ter quase que uma análise qualitativa, assim, olha, ficou mais inclinado, é mais rígido, ficou menos inclinado, é menos rígido. Tá certo? Mas aí tem os valores de rigidez que são calculados e depois a gente pode constatar isso de fato de forma quantitativa, tá? Bom, então assim, a gente olha uma propriedade mecânica que é a rigidez. Então, a rigidez, ela é essa propriedade que influencia muito no funcionamento dos tecidos. Porque, por exemplo, tu imagina se tu tem um tendão mais rígido ligando o teu músculo ao teu osso. Imagina se, eu tento fazer algo um pouco mais, talvez um pouco mais visual. Imagina se que tu tem duas situações. Um músculo sendo, né, ligado com o osso por uma barra de ferro e um músculo sendo ligado por o osso com um elástico. Então, por um tecido mais ou menos rígido. Isso tem algumas implicações funcionais importantes. Por exemplo, se tu tem um tecido mais rígido, ligando o músculo ao osso, um tendão mais rígido, como o papel dele é transmitir a força do músculo para o osso, tu pode ter um tendão que pode, essa maior rigidez pode causar, ou pode fazer com que tenha uma maior taxa de produção de força, que é o quão rápido a tua força se desenvolve. Né? O quão rápido tu consegue aplicar essa força. Então, um tecido mais rígido consegue transmitir essa força, de certa forma, de forma mais rápida. Então, tem uma transmissão mais rápida dessa força. Então, tem um menor tempo. Tá? Então, tem uma maior taxa. Tu transmite de forma muito mais rápida essa força. Por outro lado,
um tendão menos rígido pode fazer com que tu consiga armazenar mais energia elástica e depois, então, tu consiga liberar mais essa energia. Então, tu pode talvez ter ser beneficiado por um maior armazenamento e maior liberação, o que pode ser interessante num salto. O que é bom? É ser mais ou menos rígido, né? A gente já discutiu algumas vezes no GPBIC isso, até a Karine e a Manuela estavam juntos, né? O que é o bom? Na verdade, o que é bom é o que o teu aluno, o teu paciente precisa, né? Então, é muito difícil tu dizer assim, o que é o melhor? É o que ele precisa. Isso vai nortear, né? É importante ele ter um tendão mais rígido ou menos rígido em função de uma lesão que ele teve, ou em função do treinamento físico, enfim, tá? Mas isso aí envolve treinamento, é outra história. Mas não vamos dizer se uma coisa é boa ou uma coisa é ruim, né? Isso depende para que tu quer, de que forma tu vai aplicar isso. Por que é importante para o teu aluno, para o teu paciente isso? Tu ter um tendão mais ou menos rígido, tá? Então, assim, essa rigidez do tendão, ela pode ser afetada por alguns fatores. Entre os fatores, nós temos aí a área de secção transversa do tecido, a hipertrofia tendínea, que acontece, né? E a gente discutiu isso bastante no Belmecast, né? Algumas semanas nós falamos sobre isso. Acontece hipertrofia tendínea, acontece num grau muito mais baixo do que no músculo, mas acontece. Então, se o teu tendão, por exemplo, ele hipertrofia, ele pode ficar mais rígido. Então, aqui nós temos duas situações com o ligamento, né, que estende dessa revisão aqui um pouco antiga, mas com conceitos que continuam super atuais, né, onde nós temos aqui dois ligamentos, que na verdade o ligamento e o tendão são tecidos bem parecidos, o que muda basicamente é que eles ligam em alguma coisa aí de colágeno do tipo 1 e colágeno do tipo 3, mas a sua estrutura é muito parecida. Então, o que a gente vai ver no ligamento, a gente pode jogar para um tendão tranquilamente, tá? Então, o que indica aqui? Eu tenho um ligamento, né, um tecido conjuntivo, e aqui eu tenho outro. Percebe que esse tecido, o 2A, ele tem o dobro, tá, da área, ele é mais espesso em comparação com o tecido A, com esse outro tecido aqui. Isso quer dizer o quê? Se tu faz um teste mecânico, se tu aplica uma carga e tu vê esses dois tecidos se deformarem e tu vai até o máximo deles, tu vai ver esse comportamento aqui do tecido A e esse aqui o comportamento do tecido 2A, tá? Percebe que esse tecido que ele tem uma maior área, e me indica então que tem mais tecido conjuntivo, tem mais colágeno ali dentro, é um tecido que, por ter maior área, tem maior rigidez. Ele resiste mais à sobrecarga, à força que está sendo aplicada nele, né? Então, tu percebe que essa curva, ela está mais inclinada, o que me indica, então, que ele tem uma maior rigidez. E tu pode ver isso claramente se tu fizer um teste com uma TheraBand. Pega uma TheraBand, um elástico, né? E pega ele simples. Aplica uma carga e tu vê o quanto que deforma. Pega agora essa TheraBand e dá 2 ou 3 voltas. Não vai ser bem mais difícil para tu conseguir alongar ou deformar ela? Certamente com a mesma carga que tu aplicou antes, se tu conseguir medir isso, a deformação que tu vai causar é menor. Agora, ao invés de 2 ou 3, dá 4, 5, 6 voltas e tenta deformar. Vai ser muito mais difícil. Esse teu elástico vai ser muito mais rígido. E acontece exatamente da mesma forma com o tendão, com o ligamento. Só o fato de tu hipertrofiar esse tecido faz com que ele fique mais rígido. Tu tem mais colágeno, tu tem mais tecido para resistir a essa deformação. Então, o aumento da área de secção transversa do tecido, que pode ser um indicativo de hipertrofia, pode dizer assim, olha, depois de um programa de 12 semanas de treinamento, o tecido ficou mais rígido. Ficou. Teve hipertrofia? Teve. Então talvez essa hipertrofia tendínea pode ter contribuído para esse aumento de rigidez. Então tu consegue explicar se a rigidez aumenta ou se ela reduz pela área do tecido. Professor, tem uma pergunta, não sei se posso fazer já agora.
Pode ir, Emanuel, por favor. Enja, mas no caso, em casos clínicos patológicos, como por exemplo tendinopatias, que a gente tem um aumento da área de secção transversa, mas ao mesmo tempo a gente tem uma menor rigidez do tendão. Então, ou seja, esse aumento da área de secção na tendinopatia não é exatamente uma hipertrofia, não sei se é uma hipertrofia, não sei, é um inchaço, né? Então não é uma hipertrofia, mas ele é um aumento da área. Então, como que, né, lidar com isso no caso da biomecânica do tendão? Perfeito, ótima questão. Até depois eu vou falar sobre isso, Emanuel, mas tu levantou isso muito bem. De fato, tu tem situações em que a área aumenta, mas tu tem que pensar assim, que a área vai estar relacionada com essa maior rigidez, desde que o aumento dessa área ocorre em função de um aumento da quantidade de colágeno do tipo 1, que é um colágeno bastante resistente, que é o que tem a sua predominância em tendões. Então, se eu aumentei a área porque eu tenho mais colágeno do tipo 1, eu vou ter um tecido, ou vou ter um tendão mais rígido. Agora, se nessa área, como agora eu vi que o cara falou ali, se dentro dessa área tem uma tendinopatia que tem líquido, tem uma condição inflamatória, né? Tu tem um tecido que ele tem uma área grande, mas está cheio de água, cheio de processo inflamatório, coisas que não auxiliam na resistência, tu não vai ter um tecido mais rígido. Então, assim, quando a gente fala em aumento de área, é por hipertrofia, adição, né, de colágeno. Numa condição patológica, como tu muito bem levantou, na tendinopatia, tu tem um tecido dentro desse tendão, tu tem ali o constituinte desse tendão não dá resistência, não é colágeno, é água, é processo inflamatório, tu tem muita coisa que não te dá essa resistência. Então tem um tendão que ele é bem menos rígido. É como o Carlos falou, depende do que tem dentro dessa área, né? Então é a mesma coisa, por exemplo, assim, tu aumentar a massa muscular de um indivíduo porque tu adiciona tecido contrátil. Tu adiciona lá actina, miosina, enfim. Tu vai aumentar a força dele. Agora, se tu aumenta o volume desse músculo por causa de alguma coisa que tu tá tomando, que pode aumentar a retenção de líquido dentro dele, a água não vai te ajudar a contrair. Então, tu não vai esperar que esse aumento de volume vá te promover um aumento de força. Então, depende o que tem dentro dessa área, o que tem dentro desse tendão. Tá certo? Tranquilo? Alguma questão, pessoal? Então, assim, a área é um... A área, ela... sim, ela influencia na rigidez, tá? Quanto maior a área, por adição, obviamente, de tecido de colágeno, tem uma maior rigidez, resiste muito mais. Além da área, o comprimento do tendão também influencia. Só voltar aqui, que eu acabei te esquecendo. Então, olha só, deixa eu comentar com vocês. Se tem um tendão, né, um ligamento que é o caso aqui, com uma área muito maior, em função de maior quantidade de colágeno, tu tem um tecido com uma maior força e uma maior rigidez, tá? No entanto, a deformação até a falha, até a ruptura, é a mesma porque o comprimento é o mesmo, tá? Só que, claro, para tu conseguir romper esse tecido aqui, que é mais rígido, tu vai precisar de uma força muito maior, tá? Mas eles vão se deformar até ao mesmo comprimento, porque eles têm um comprimento inicial igual. Então, se eu tenho um comprimento de 10, para eu romper, eu tenho que chegar em 15. Quando eu chegar em 15, nesses dois casos, eu vou romper. A diferença é que para eu conseguir atingir 15 de deformação, nesse caso aqui, eu preciso de uma carga muito mais alta. Tá certo? Professor, uma pergunta. Então, vamos pegar, por exemplo, o tendão aquileu, né? O calcâneo. Tá. Uhum. Então, independentemente de eu ter um tendão com uma mais firme, uma maior espessura, a minha, a minha rigidez articular, então vai depender apenas do comprimento desse tendão, não da espessura dele. Vai depender vai depender também do comprimento e também da espessura.
Vai depender de tudo isso. A área é que, na verdade, assim, a área é um dos fatores que influencia nisso. Mas a gente vai ver que o comprimento influencia também, e tem outros fatores que influenciam nisso. Então, eu estou mostrando um, que é a área, que é a quantidade de colágeno que está ali dentro. Então, isso influencia. Mas eu tenho o comprimento que influencia também. Depois a gente vai ver que o que tem ali dentro desse tendão também influencia. Então, a gente está vendo agora que a rigidez, essa propriedade mecânica, ela é influenciada por alguns fatores. O primeiro deles é a área, que na questão do tendão de Aquiles, por exemplo, isso vai influenciar. Mas o comprimento do tendão também influencia. O tendão de Aquiles ele pode variar o seu comprimento. E tem uma variação, de certa forma, grande, pode acontecer uma variação grande de um indivíduo para o outro. E isso também pode influenciar nas suas características mecânicas. Tranquilo? Ok, obrigado. Né? Então, olha só. Olha nesse caso, onde nós temos dois tecidos com a mesma área, no entanto, nós temos um tecido mais curto do que o outro. Esse aqui é um tecido bem mais comprido, né? Tem um comprimento inicial muito maior, ou o dobro desse aqui. No que isso se reflete? Tu percebe que esse tecido que ele é mais curto, tem um menor comprimento, ele acaba sendo mais rígido do que esse outro. E da mesma forma como a gente usou como exemplo o elástico, a gente pode pensar da mesma forma aqui. Imagina que tu tem dois elásticos, ou tu tem um elástico, tu vai tentar primeiro pegar um comprimento inicial dele. Vamos imaginar aqui 5 centímetros. E começa a alongar esse elástico, com esse comprimento de 5 centímetros. Tu vai começar a alongar ele vai começar a te resistir antes, né? Vai ter uma certa resistência por esses 5, pegando em 5 centímetros. Se tu pegar um elástico com 10 centímetros, né? Então, mais comprido, tu vai conseguir alongar ele ou deformar ele com uma facilidade um pouco maior. Então, se tu percebe esse comprimento inicial, ele influencia, né? Tu desloca a curva para a esquerda. Então, tu vai ter um tendão mais rígido num menor comprimento. Então, eu tenho lá 5 centímetros. Logo depois que eu começo a alongar esse tendão, ele já vai começar a me oferecer uma certa resistência. Então, imagina o seguinte, imagina se tu pega em 5 centímetros, tu deforma 1 centímetro, tu já vai ter uma resistência. Se tu pega em 10 e deforma os mesmos 1, tu vai ter uma resistência também, mas que é bem menor. Em outras palavras, é muito mais fácil tu deformar 1 centímetro, está com uma distância de 10, do que deformar 1 centímetro, está numa distância de 5. Pega um elástico e testa. Né? Então, se tem um tecido mais curto, tu desloca essa curva para a esquerda. Tu aumenta essa rigidez, né, em menores comprimentos. Tá? No entanto, é o seguinte, cuida que tu tem a mesma força máxima, porque o que depende da força aqui é a área. Né? Quando a área é maior, ela consegue resistir muito mais. Agora, aqui como a área é a mesma, a força máxima, o quanto tu tem que aplicar de força para romper esse tecido, é a mesma. Tu aplica a mesma força, tu vai romper ambos com, sei lá, 50 newtons. Só que tu vai romper tu vai chegar em 50 newtons com uma deformação muito menor nesse tecido mais curto do que nesse tecido aqui. Tá? Então, o que acontece? A força máxima é a mesma que ele vai suportar. Porém, ele vai começar a resistir antes, em comprimentos menores. Tá? Então, tu tem esse tecido mais curto também vai influenciar na rigidez. Esse tecido mais curto vai te deixar... o fato de ele ter um menor comprimento, tu vai ter uma maior rigidez. Certo? Então, isso também influencia. Então, área influencia e comprimento influencia. Isso são as propriedades morfológicas da estrutura do tendão. Área e comprimento. Tá? Então,
essas propriedades influenciam no funcionamento mecânico. Mas também nós temos as propriedades materiais. Vamos imaginar dois casos aqui. Imagina, né, dois tubos aqui, ou sei lá, dois materiais, né, onde nós temos dois materiais aqui, dois tecidos, enfim, que têm o mesmo comprimento, porém, embaixo nós temos uma área muito maior, ou o dobro da área de cima. Então, o que a gente está vendo? A relação da força aplicada e o quanto que ele se deforma, né? Se eu aplico 100 newtons numa área de 50, e eu aplico 1000 newtons numa área de 100, no dobro, vocês acham que o quanto que esse tecido ele vai sofrer vai ser igual entre eles? O que vocês acham? É a mesma coisa? Será que aplicar 1000 newtons em 50, assim como aplicar 1000 newtons em 100? Eu sei que vocês estudam, né, muitas questões de pressão, que tem a mesma relação de força aplicada em uma área. Isso é pressão, né? No tecido, a gente tem essa medida de força por área é chamada de estresse. Então, o que a gente pode ver aqui, tendo o mesmo raciocínio da pressão. Se tu aplicar a mesma força em diferentes áreas, o estresse que vai ser aplicado no tecido, ele vai ser diferente. Aqui, o estresse vai ser muito menor do que aqui. Porque eu vou dissipar essa força numa área muito maior, eu vou distribuir essa força numa área muito maior do que aqui. Então, o estresse aplicado na estrutura, ele é muito maior aqui. Assim como você pode fazer essa leitura por pressão, né? Vai ter uma pressão muito maior aqui. E assim como nesse tecido, tu vai ter um estresse muito maior. Então, a estrutura influencia. Ter um tecido com maior área ou menor área influencia no estresse. Então, o que eu estou fazendo aqui? Percebe que eu estou normalizando a força pela área. Se eu divido força por área, estou normalizando a força pela área, portanto, eu tenho uma medida chamada ou uma variável chamada de estresse. O estresse que está chegando no tecido. Isso me permite, então, ter algumas informações de algumas propriedades do material. Tá? Isso me permite comparar tecidos com diferentes dimensões, por exemplo, também. Então, eu tenho um estresse. O que é o estresse? A normalização da força pela área. A normalização da força aplicada por uma medida de estrutura ou por uma medida morfológica. O que a gente viu aqui atrás? Área e comprimento. Normalizo a força pela área, eu tenho o estresse. Tá, mas eu também posso ter uma outra situação, onde eu posso ter dois tecidos com a mesma área, no entanto, com comprimentos diferentes. Um eu tenho 10 centímetros e o outro tenho 5. Aplico a mesma carga em ambos. Tá? Aplico 1000 newtons. No tecido de 10 centímetros, esses 1000 newtons me causam uma deformação de 2. Então, eu apertei lá, né, comprimi esse tecido, e isso faz com que eu tenha uma deformação de 2. E esses mesmos 1000 newtons, se eu aplico num tecido que tem 5 centímetros, me deforma os mesmos 2, me leva para 3. Percebe que ambos deformaram 2 centímetros. Mas a deformação percentual em relação ao seu comprimento inicial é diferente. Eu tenho uma deformação muito maior em relação ao seu comprimento inicial em qual situação? Em cima ou embaixo? Embaixo. Eu deformo percentualmente muito mais aqui do que aqui. Aqui eu estou deformando 2 de 10. Aqui eu estou deformando 2, 5. Então, percentualmente aqui, a minha deformação ela é muito maior. Embora tenha sido 2 nos dois casos, mas percentualmente, em relação ao comprimento inicial, é muito maior. O que é isso? Essa medida, essa deformação percentual que a gente viu antes, é chamada de strain. É a deformação normalizada
pelo comprimento inicial, ou pelo comprimento de repouso. Então, eu tenho força, deformação, rigidez. Agora, se eu normalizo a força pela área, eu tenho o estresse. Normalizei a força pela área. Agora, se eu normalizo o comprimento ou a deformação que aconteceu, 1, 2, 3, 5 centímetros, pelo comprimento inicial, para um outro parâmetro morfológico, eu tenho o strain. Então, o que é o stress e o strain? É a força e a deformação normalizados. O stress pela área, né, a força pela área, e aqui a deformação pelo comprimento de repouso. Por que isso é importante? Né? Então, eu usei com vocês 2 exemplos assim aleatórios. Né? Olha, eu tenho aqui um cano, um tubo com diferentes áreas, enfim, ou diferentes comprimentos. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com o tendão? Porque, basicamente, a nossa ideia aqui é essa. Na situação que a gente está estudando no tendão, nós temos, por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui o tríceps sural, ou o gastrocnêmio medial, na verdade, pode ver os gastrocnêmios, tá? Aplicando uma força, buscando aproximar a inserção de origem, contraindo. E ele vai aplicar essa força em quem? Num tendão de Aquiles. Certo? Então, como é que a gente poderia representar uma situação como essa? O músculo produzindo força, se encurtando e aplicando essa força no tendão. Dessa forma. É basicamente o que a gente viu até agora. Qual que foi a diferença? Como vocês viram com o professor Felipe Carpes, né, nós temos diferentes tipos de forças que podem ser aplicadas em tecidos. Então, tem força de compressão, cisalhamento, tensão. Eu usei com vocês aqui exemplos de força de compressão. Né? Eu estou comprimindo diferentes tubos aí. Aqui a gente está numa situação um pouco mais real, né? O que a gente quer ver. Onde eu tenho uma força de tensão sendo aplicada no meu tendão. Então, o meu músculo se contrai, ele aplica essa força no tendão que se deforma. Eu posso representar dessa forma aqui. Uma força de tensão, né? De alongamento, de deformação nesse meu tendão. Seria mais ou menos isso. É a mesma ideia. Então, tu pode aplicar se minha área for maior, se minha área for menor, se o comprimento for maior ou se ele for menor, e assim por diante. Mas é a mesma ideia. Claro que a gente tem um pequeno porém quando a gente fala, por exemplo, numa situação um pouco mais próxima da realidade, em especial do tendão de Aquiles. Onde aqui a gente está vendo o tendão de Aquiles desde a sua, de uma porção mais distal até uma porção mais proximal, e essa parte escura aqui é a área dele. Então, tu percebe que quanto mais para proximal, por exemplo, tu vai indo, a tua área vai mudando. Né? Então, essa aqui é a área numa porção mais proximal. Essa aqui é a área numa porção mais distal. A gente não tem esse comportamento, infelizmente, do nosso tendão de Aquiles, né? Infelizmente, que eu digo para essa questão de compreensão, de talvez ser um pouquinho mais exato, né? Então, tu percebe que tu vai ter um músculo aplicando uma carga nesse tecido, nesse tendão de Aquiles, e essa carga vai estar sendo distribuída em diferentes áreas, dependendo a porção em que ele se encontrar. Então, não é simplesmente a área do tendão é tal, é uma área fixa, não. Depende da porção, vai ter uma área maior ou uma área menor. Tá? Então, vocês têm uma ideia de que as coisas também não são, né, tão perfeitas assim quando a gente começa a olhar para uma situação mais próxima da nossa realidade. Tá certo? Alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Como eu disse, eu não estou com acesso ao chat aqui. Se vocês estiverem falando alguma coisa ou perguntando, por favor, me informem aí, abra o microfone. Eu posso até abrir aqui. Né? Então, se eu não responder vocês, não é porque eu não quero, tá? Algum ponto? Para fechar isso, beleza. Para fechar isso... Então... Tranquilo não, né? Tudo entendível. Ótimo. A ideia é passar, passar uma ideia geral, né, Felipe? É claro, quando o pessoal vê isso aqui, ó, o pessoal treme, tem número, mas é muito simples a ideia. Tem muito número, tem percento, mas é muito simples.
né? A gente tem que pensar assim, o que, que isso quer nos dizer, né? Não, e não se apavorar, às vezes, tanto com número, enfim, que está acontecendo, mas a ideia é só a gente poder entender esses pequenos conceitos de estresse, de strain, né, e como eles são aplicados. Mas por que isso é interessante? Então, eu passei para vocês questões de rigidez, propriedades mecânicas, morfológicas, área e comprimento, e materiais, stress e strain. A partir dessa curva de stress e strain, ou essa curva normalizada da força e deformação, então estresse, força por área e deformação percentual em relação ao momento inicial, a gente pode aqui calcular o quê? O módulo de Young. Pela curva de força e deformação, a gente calculava a rigidez pela inclinação dessa curva aqui, tá? Se tu normaliza essa curva pela estrutura, tu vai ter a relação de stress e strain, e essa inclinação vai ser mais rigidez, vai ser módulo de Young, que é chamado de módulo de elasticidade também. E esse módulo de Young, essa rigidez normalizada ali, ele é muito importante porque ele nos ajuda a explicar a rigidez. Como assim? A gente vai explicar a rigidez, o aumento ou a redução dela, por uma via, né, em função, eu posso aumentar ou reduzir minha rigidez por aumentar ou reduzir minha área ou comprimento, então alterar minha estrutura, ou alterar as propriedades do material, que é basicamente aquilo que o Emma comentou antes. O módulo de Young, ele vai te dizer se dentro daquela área tu tem um tecido que é mais ou menos rígido, de maior ou menor qualidade. Ou, como ele falou, né? Na tendinopatia, que eu tenho uma área grande. Se tu vai ver o módulo de Young de um tecido, de um tendão que tem tendinopatia, o módulo de Young, ele é bem baixo. O que indica que dentro daquela área, tu não tem tecidos, ou na maior parte daquele tecido, tu não tem um tecido que está te oferecendo resistência. Ele não é especialista em te oferecer resistência. Tu não vai ter ali um colágeno muito forte. Eu vou ter uma área muito grande, mas ali dentro eu vou ter processo inflamatório, vou ter água, enfim. E aí pelo módulo de Young, ele vai te dizer essa qualidade do material. Certo? Então, a gente olha, bom, aumentou a rigidez? Aumentou. Por quê? Alterou a estrutura, área ou comprimento? Não sei, talvez sim, talvez não. E como é que está a qualidade desse tecido? Eu tenho um tecido de uma melhor qualidade ou de uma pior qualidade, como é no caso de um tecido que foi rompido ou de um tecido que tem uma tendinopatia, um processo inflamatório. Então, isso aqui ajudaria a explicar o problema que o Emanuel levantou antes. Ok, eu tenho um tecido com uma grande área, mas se ele tem uma grande área e tem um módulo de Young baixo, isso indica que o que tem ali dentro não é talvez tão bom assim. E talvez o que tem ali, o que está acontecendo ali dentro, talvez não tenha muito a ver com hipertrofia, mas sim com alguma outra situação que reduz a qualidade do tecido. Então, assim como a gente vê muitas vezes, né, em questões de treinamento, explicar, por exemplo, aumentei a minha força, o músculo ficou mais forte. Tá, mas ele ficou mais forte por quê? Teve uma adaptação neural, tu está conseguindo ativar, por exemplo, mais ele, ou porque tu hipertrofiou o teu músculo? Ou aconteceu as duas coisas? Assim como tu pode explicar força muscular por uma adaptação neural ou por uma adaptação morfológica da estrutura, aqui a gente também pode explicar a rigidez. A gente vai dizer assim, ok, a rigidez aumentou. Por quê? Tem fator hipertrófico? Tem. A qualidade do tecido melhorou? Melhorou. Bom, então a gente consegue dizer por qual caminho essa rigidez ela foi alterada. Tranquilo? Certo? Então, assim, a rigidez é o que a gente quer visualizar. E a gente usa os outros parâmetros para tentar explicar ela, o porquê ela foi alterada. Então, a gente geralmente faz a leitura usando as outras propriedades. A gente explica as mecânicas por meio das morfológicas ou materiais. Depois eu vou dar alguns exemplos bem práticos e específicos para vocês. Algum ponto, alguma questão aqui, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Uhum.
Você explica o que pode ser, se pode me ajudar nesse sentido de um atleta, né, um fisiculturista, vamos dizer assim. Acho que o senhor teve conhecimento daquele fisiculturista que rompeu o tendão do peitoral, já que ele teoricamente seria hipertrofiado, o músculo, né? E tem a questão da força também. E aí tem a questão do uso do recurso ergogênico, né? Que tem está inerente à questão de rompimento de tendão, pelo que eu vi de papers que explicaram essa questão também. O senhor acha que o uso dos recursos ergogênicos também, né? Mas não só isso, como a carga que foi imposta naquele ato que ele estava fazendo supino, né? Inclinado lá. E aí possibilitou que ele fizesse aquele rompimento, ou também o tendão dele já estava doente a ponto de gerar aquele rompimento do tendão. Perfeito. Desculpa, teu nome é? Léo. Léo. Excelente questão, Léo. Na verdade, assim, até se o Emanuel quiser também participar, o Carlos trabalha com essas questões de rompimento, vocês podem me ajudar nesse suporte aí. O que acontece? Tu tem vários fatores que podem influenciar numa ruptura. Então, tem o fator ergogênico, tem como esse tecido está antes da ruptura, então, muitas vezes, tu já tem um processo inflamatório atuando antes de romper, né? Então, tu imagina... vamos colocar alguns ingredientes nessa sopa aí. A gente tem, talvez, um tendão ou um tecido que está passando por um processo inflamatório devido, daqui a pouco, a uma alta sobrecarga, enfim, quanto mais carga, melhor, e segue vida. Então, já tem talvez um tecido que não tá tão bem assim. As pessoas que eu conheci, eu tive pelo menos uns 2 ou 3 alunos numa outra faculdade que eu trabalhei que relatavam que tinham rompido peitoral maior, tá? Durante supino. E esses 3 caras faziam uso de recurso ergogênico, usavam bomba, tá? Então, assim, você imagina os caras com tecido, já com processo inflamatório, os caras tomando bomba e aí, daqui a pouco, colocando uma carga alta nessa estrutura. Tem tudo para dar errado. Então, o que pode acontecer? Vou te dar um relato de um deles. Ele comentou comigo, assim, no intervalo de uma aula, que quando ele rompeu o peitoral maior, e no caso dele, não sei se foi na questão de tendão, mas foi, de fato, bem nas fibras, no ventre do músculo, ele me relatou exatamente assim: professor, eu estava fazendo supino, com um amigo de cada lado, estava na minha série, na última série, e, não sei lá, fiz o movimento, quando eu desci, eu já senti que rasgou. Eu pensei, ferrou, mas dá mais uma. Esse foi o pensamento do cara. Tipo assim, foi, e fez mais uma, e aí quando ele falou que desceu, aí foi de vez. Isso foi o que ele me relatou. Então, assim, é como eu te disse, provavelmente, no caso desses caras, tem vários fatores influenciando. Vários fatores. Entendeu? Então, assim, recurso ergogênico tem? Provavelmente sim. Uma grande sobrecarga num tecido que não está tão forte assim, que está com um processo inflamatório, e isso pode reduzir a rigidez da estrutura também. Então, uma alta carga num tecido que já está balhado com recurso ergogênico é pedir para romper. Aí tu fala para esses caras reduzirem carga, periodizar. Acho que eles vão ter uma certa resistência em fazer talvez 1 ou 2 semanas um treino de resistência com menos carga e mais repetições. Então tu vê que assim, não é um fator, são várias coisas que podem acontecer. Pegando agora o exemplo de quem rompe tendão de Aquiles, tem o Carlos, o Felipe, né, o Emanuel, que estão publicando muito sobre isso, estudam isso. Não são tecidos, não são tendões de Aquiles saudáveis que rompem. Geralmente, o que precede isso, tu tem um processo inflamatório, né, um recurso ergogênico pode estar sendo utilizado, que são pessoas que muitas vezes estão caminhando, tu não aplica nenhuma carga muito alta, tu faz talvez uma dorsiflexão um pouco maior, que deforma um pouco mais a estrutura, é aquela gotinha que faltava para arrebentar.
para romper. Então, tu já tem coisas que precedem, porque se o tecido está saudável, tem que aplicar uma carga muito alta para conseguir romper, mesmo. Então, se rompe, se não for num acidente, numa situação de grande impacto, de fato, em situações como essa o cara fazendo supino, ele certamente aquela carga que ele estava usando já deve ter usado algum dia na vida ou usou uma carga muito próxima daquela. Entende? O cara que rompeu caminhando ou correndo também já aplicou uma carga muito parecida ou até é uma carga menor do que essa. Então, tem muitos fatores que podem influenciar, muita coisa que pode te levar a isso. Até mesmo no dia, né, professor? Ele estava já no final do treino e aí foi o último lá, como o senhor já falou, né? O carinha fez aí, eita, dá para mais uma. Aí o cara foi no mais uma, rompeu. Então a fadiga muscular já deve estar muito grande aí e o estresse mecânico foi gigantesco a ponto de romper o peitoral dele, né? Provavelmente sim, provavelmente sim. Então, ó, já coloca a fadiga muscular aí também. Então, um tecido que não está muito bom, um músculo não consegue segurar muito e não tem, né? Numa contração excêntrica, não tem opção. Vai. Se teu músculo segura, ótimo. Se ele não segura, ele vai deformar esse tecido, vai deformar esse tendão e a chance de romper é muito grande. Até não sei se daqui a pouco, se o Carlos, o Emanuel, o Felipe, enfim, quem trabalha com isso, tem algum outro apontamento, mas eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Então, fechou. Vamos adiante, então. Então, assim, como é que são feitos esses testes mecânicos para avaliar a rigidez e tudo mais, né? Então, a ideia, como eu falei para vocês, a ideia é que se tu aplica uma carga no tecido e tu vê o quanto que ele deforma. Essa é a ideia. Ponto. Né? Aplica uma carga, aplica uma força e vê o quanto ele se deforma. Então, testes in vitro, né, que começaram a fazer essa avaliação, eles são feitos dessa forma. Tu tem aqui, por exemplo, né, o tecido, um tendão, em todo esse aparato, que ele funciona dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tem um videozinho que pode talvez mostrar isso. Tá? Esse instron, como que ele funciona. A ideia é muito simples. Tu tem um aparato todo aqui com o tecido e ele vai aplicando uma carga até o ponto, né, para deformar esse tecido. Ó. Então, tu percebe que tu tem essa situação, né, essa condição. Aqui tem um fio de lã, provavelmente, que esse instron, ele vai aplicando essa carga, vai trazendo para cima o tecido, então ele aplica uma força, que ele sabe, e ele vai vendo o quanto que o tecido vai se deformar, relação de força aplicada e deformação ocorrida. Ó, ele vai indo, vai começar a arrebentar algumas partes, até a hora que rompe completamente, ou a maior parte das fibras aqui do tecido vão romper. Terminou o teste mecânico. Então, a ideia é exatamente essa nesse caso aqui. Tu prende, aplica uma força e vê o quanto que deforma. Se tu sabe a força que tu está aplicando e o quanto que está deformando, força-deformação, tu tem rigidez. O quanto que esse tecido está resistindo a essa deformação, tá? Aqui a gente tem um teste mecânico, né, num tendão de Aquiles, uma situação um pouco mais próxima do que a gente do que a gente quer ver, né? Então aqui a gente tem esse teste mecânico, onde tu vai deformando a estrutura até o momento em que ela rompe. Então esse seria um teste mecânico in vitro de um tendão de Aquiles. Certo? Tendo força e deformação, sabe a força aplicada durante, né, o teste. E o quanto que o tecido está se deformando, tu consegue, então, calcular a inclinação da curva nessa região e tu tem informação de rigidez. Certo? Bom, o que tenta se fazer, então, em vivo? Então, o que alguns estudos começaram ali no início dos anos 2000, eles começaram a fazer? Tentar aplicar essa ideia aqui em vivo. Tentar fazer essa avaliação, onde tu isola aqui o tecido, em vivo. Então, qual que é a ideia? A gente tem alguns métodos, né? Tem o método ativo e o método passivo, mas o método ativo ele acaba sendo mais utilizado. O que é esse método ativo? Tu avalia essas
propriedades, a rigidez do tecido, por meio de contrações voluntárias máximas isométricas, por meio de CVMIs, tá? Então, a ideia é exatamente a mesma. É tu aplicar uma força no tendão e ver o quanto que ele se deforma, tá? Então, se nós temos uma situação de repouso como essa, né? Então, gastrocnêmio medial, gastrocnêmio, tríceps sural, tendão de Aquiles. Se em repouso está assim, o que vai acontecer durante uma contração, durante uma CVM, tem uma contração voluntária máxima isométrica? Acontece isso. O teu músculo contrai, se encurta, e a partir dessa força que é aplicada no tendão, esse tendão se deforma. Então, se tu sabe a força que está sendo aplicada no tendão, se tu consegue medir isso aqui, e tu consegue medir essa deformação do repouso para a contração, força, deformação, tu tem a rigidez. Então, tu consegue tu consegue calcular a rigidez em vivo. Jean, como é que eu posso calcular força e deformação? Força, eu acho que é muito tranquilo, né? A gente tem, então, dinamômetros isocinéticos, tem célula de carga, enfim, a gente consegue avaliar, chegar num valor de força. E deformação? Ultrassom. Tu coloca o ultrassom aqui, nesse caso, bem na junção miotendínea entre gastrocnêmio medial e tendão de Aquiles. Então, aqui, ó, gastroc medial, gordura, pele, junção miotendínea. Então, aqui já começa o tendão de Aquiles, já começa essa parte aqui. O sólido está aqui embaixo. O que vai acontecer? Situação de repouso está assim. Situação de contração, acontece isso. Então, eu sei que aqui eu tenho um comprimento, que equivale ao comprimento de repouso. E se eu sei o quanto que ele vai mexer ou deformar daqui até aqui, eu consigo dizer essa deformação, calcular ela, eu posso estabelecer uma relação entre a força aplicada e a deformação que acontece no tecido. Então, aqui é um teste mecânico que a gente faz, tá? Que a gente tem feito ali no nosso laboratório, tá? Um monte de cabo, imagem, dinamômetro, ultrassom, MG, mas a ideia é muito simples. Dinamômetro isocinético, medindo a força, a gente sabe que é torque, mas a gente consegue chegar na força. Então, esse cara medindo força. E o ultrassom aqui, grudado na panturrilha, grudado na junção miotendínea, para avaliar a deformação. E aí esse indivíduo aqui vai fazer um teste de 10 segundos de uma contração em rampa. O que é uma contração em rampa? Uma contração em que tu aumenta de forma gradual a tua força. O cara não faz o máximo dele direto. Ele vai aumentando, ele vai do repouso até o máximo, nesse caso aqui em 10 segundos. Então ele vai construir como se fosse uma rampa. Você vai ver a força dele, é como se fosse de fato uma rampa, tá? E a gente consegue então ver esse tecido se deformar ao longo desses 10 segundos, como é o caso, tá? Então aqui, ó, vai começar o teste. Ó, começou, vai começar a contrair. E tu vai então avaliando essa deformação aqui. Então tá aqui o comprimento a deformação máxima dele, ó. Tá? Então, mais uma vez, ele vai começar a contrair de forma isométrica e vai se acompanhar essa deformação. Então, ó, o comprimento inicial tá mais ou menos aqui assim. Então, tu percebe que em 10 segundos, tu consegue acompanhar a força que está acontecendo e o quanto que ele está se deformando. E a partir disso aqui, tu consegue estabelecer uma relação de força e de deformação. Tá? Aqui tem outras coisas, tá, pessoal, que eu não vou entrar em detalhes, pelo menos agora, se depois tiverem dúvida, mas aqui a gente tem algumas, né, a gente está filmando, então a gente tem uma informação de cinemetria aqui para poder fazer a medida de algumas coisas importantes do pé. A gente tem a tomografia no tibial anterior. Então, tu percebe que a gente se tentou jogar para uma situação in vivo, uma condição in vitro. Então, a gente tem que controlar algumas coisas, como, por exemplo, ativação de tibial anterior e o movimento que o pé faz durante a contração, tá? Mas que isso, de certa forma, é muito importante, mas é secundário. O que me importa aqui, de fato, é saber o quanto de força que está sendo aplicada nesse tecido e o quanto que ele está se movimentando.
estabelece relação de força-deformação, calcula a rigidez. Por exemplo, imagina essa situação, antes de um programa de treinamento. Tu tem um tecido, né, tu tem esse tendão, né, que entre o repouso e a contração, o músculo lá aplicava 2.000 newtons e ele deformava 16 milímetros. O que vai acontecer depois do programa de treino? Olha, a força dele, do músculo, não mudou. Mas antes, essa força causava uma deformação de 16. Agora, essa força causa uma deformação de 10. O que vocês podem me dizer que aconteceu nesse tecido? Antes, uma força, a mesma força deformava 16. Agora, essa força deforma 10. A mesma força deformou menos. Ficou mais ou menos rígido? O que vocês acham? Se a mesma força deforma menos, algum chute aí? Ou nem tanto chute assim, né, pessoal? O que vocês acham? Mais rígido. Mais rígido, professor Emanuel. Faz sentido, né? Porque se eu estou aplicando uma carga, a mesma carga, e está deformando menos, isso me indica que o tecido está mais rígido ou menos deformável. Então, tu vê, é a relação da força aplicada e o quanto que ele se deforma. Tá bem? Como é que a gente pode medir o comprimento do tendão? Tem força de deformação. Quero normalizar. Comprimento do tendão, simples. Tem ultrassom, né? Tem. Então, acha o calcânio, acha a junção miotendínea, marca na pele as duas coisas, faz a medida com uma fita métrica. Tem comprimento de tendão de Aquiles aí, na posição de repouso. Jean, como é que eu posso saber a área dele? Tem diferentes formas de tu fazer isso. Mas tu pode marcar na pele alguns pontos, nesse caso aqui 2, 4 e 6, que é uma coisa que a gente tem feito no grupo. Agora o Emanuel trabalhou, né, com, acho que são 10 regiões, né, de 1 a 10. Então tu pode pegar diferentes pontos, coloca o transdutor de forma perpendicular ao tendão e tu tem acesso a essa área aqui. Tu consegue medir ela. Então tu tem a força, tu tem a deformação. Consigo medir a estrutura? Consigo. Se tu mede a estrutura, tu tem propriedade morfológica, que já está nua e crua aqui para vocês. E se tu normalizar aquela força por essa área e normalizar aquela deformação por esse comprimento, tem stress e strain. E tu pode ter módulo de Young. Tá? Posso fazer isso em extensores de joelho tendão patelar? Posso. Mesma ideia. Tu tem que ter alguém para medir força. No caso aqui, o Cybex está medindo o torque, mas está se fazendo essa medida. Alguém para acompanhar a deformação do tendão patelar. Tá? Percebe que também tem MG para controlar algumas coisas. E ele tem essa informação aqui. Patela, tíbia, tendão patelar. Em repouso, durante a contração, tu consegue monitorar essa deformação. Então, tu vê que lá na contração máxima dele, por exemplo, teve essa deformação e essa pequena deformação aqui. Cybex monitorando força, ultrassom monitorando deformação. Faz a relação entre elas, tu tem a rigidez. Tá certo? Tranquilo? Posso avaliar por um método passivo, onde eu não tenho força aplicada de forma passiva, sem ter qualquer tipo de movimento, qualquer força muscular? Posso. Então, se tu fizer essa movimentação passiva aqui, ó, tu vai ter o torque ou a força passiva dos plantiflexores, então de toda a unidade músculo-tendão, e tem essa deformação aqui, que tu também pode considerar e estabelecer essa relação. Esse é o método passivo, que ele é utilizado, mas ele é utilizado bem menos do que o outro. Ele geralmente se utiliza em situações onde os indivíduos muitas vezes não conseguem produzir muita força, ou quando tu quer saber, na verdade, a rigidez de toda a unidade músculo-tendão, tá? E aqui também é importante destacar que, pela forma como ele é avaliado, os níveis de força aplicados no tendão são menores. E talvez pode ser uma situação bem menos real do que tu pode ver no teu dia a dia. Então, tu vai avaliar a rigidez
do tecido numa situação, em níveis de força menores, que talvez isso não vai estar refletindo o que o teu atleta, o teu paciente fazem no dia a dia, tá? Se vocês pegam os estudos que avaliam em vivo, vocês vão encontrar essa relação aqui, ou esse padrão de curva, né? Tu vai ter a relação de força e de deformação, e tu vai ter essa curva aqui aparecendo. Tu percebe que ela é uma curva um pouco diferente daquilo que a gente viu antes, que tinha a região 1, 2, 3 e 4, lembra? Ela é um pouco diferente dessa curva. Só que o que a gente está visualizando é exatamente isso. Porque, obviamente, em vivo, né, tu vai ir numa situação, uma situação um pouco mais, ou numa situação fisiológica, onde tu vai estar vendo uma região inicial aqui, aquela toe region, e tu vai estar vendo mais no final da curva uma curva um pouquinho mais linear, um comportamento um pouco mais linear. Tu não espera, ou tu não quer que o teu paciente, teu aluno, enfim, chegue nesse ponto aqui, né? Tu não vai fazer um teste até o cara romper. Até por ser de forma ativa, dificilmente, né? Dificilmente não, mas tu não, se qualquer um de nós for fazer ali, provavelmente dificilmente vai romper, né? Então é uma situação um pouco mais, ou é uma situação fisiológica. Então a gente vê essa curva, vê. Mas nesse caso aqui, são testes in vitro, onde tu vai do repouso até o momento em que tu rompe o tecido. O que a gente vê em vivo é só uma parte dessa curva. Tranquilo? E aí, pessoal, algum ponto específico aí, alguma dúvida, alguma questão? Para a gente poder fazer um encaminhamento, vamos ver alguma aplicação disso aqui. Como é que algumas situações como é que esse conhecimento pode nos beneficiar? Esse nosso estudo, a gente publicou ele já faz algum tempo, e a gente queria ver as propriedades mecânicas, materiais e morfológicas, enfim, do tendão de Aquiles, de pessoas que romperam essa estrutura e foram submetidas a 2 protocolos de reabilitação distintos, tá? Então, a gente tinha um grupo que fazia uma reabilitação conservadora, na verdade, fazia a cirurgia, mas a reabilitação ela era conservadora. Então, esses indivíduos ficavam 45 dias com gesso e depois eles faziam, por mais algumas semanas, exercícios em casa e eles eram avaliados, né, depois disso. No nosso caso, nós avaliamos esse trabalho aqui, ele foi feito após 2 anos do reparo cirúrgico. Por que não em 13, 6 meses da ruptura? Porque quando a gente avaliou esses indivíduos em 13, 6 meses, a gente não dominava essa técnica de avaliação da estrutura, da mecânica do tendão. Então, a gente chamou eles depois de 2 anos e avaliamos, sim, isso só depois de passar desse tempo. E um outro grupo que não ficou 45 dias com o gesso, ficou apenas 15, e depois desses 15 dias, então, eles realizaram um programa de reabilitação usando o RoboFoot e mais um período de exercícios domiciliares. E aí, depois de 2 anos, eles voltaram e nós avaliamos a mecânica desse tecido. Então, a gente queria ver se aquela reabilitação inicial lá, ou o gesso, ou a reabilitação por meio da fisioterapia, poderia ter causado algum tipo de adaptação, ou a físio talvez poderia ter promovido alguns benefícios para essa estrutura. E a gente encontrou isso aqui. Tá? Então, aqui embaixo a gente tem algumas informações que a gente avaliou, e aqui a gente tem as curvas que a gente viu. Tá? Para situar vocês, então, força aplicada no tendão de Aquiles, deformação. Temos 4 curvas. Por quê? Nós tínhamos 2 grupos. O grupo que usou gesso, que tem aqui, né, o PC do Plaster Cast, então nós temos aqui, então, o membro saudável de quem usou gesso e o membro lesão de quem usou gesso. E nós temos o grupo que fez um programa de fisioterapia, tá? Membro saudável e membro lesão. Percebe que os membros saudáveis, tá? São os que têm os símbolos, né, em preto, eles estão muito parecidos. E quando a gente olha os membros lesão, que são os vazados, eles também estão muito parecidos. Resumindo, depois de 2 anos, quem fez físio, quem usou gesso, não teve diferença.
Essa foi uma conclusão que a gente teve. Não teve diferença entre eles, tá? Depois de 2 anos na mecânica do tendão. Mas, se vocês repararem, as curvas dos membros lesão estão mais inclinadas, estão menos inclinadas, né? Elas estão mais deitadas. Não muito, mas estão. Certo? Percebe que o membro saudável de ambos os grupos está mais inclinado aqui. Isso me indica que eles estão mais rígidos. Ou então, o tendão de quem rompeu está menos rígido. Certo? Então, só pela curva aqui a gente já consegue ver que esses dois membros, têm menor rigidez. Vamos olhar algumas informações. Força, deformação, rigidez, propriedades mecânicas, grupo que usou gesso, saudável, lesão, fisioterapia, saudável, lesão. Vamos olhar só um lado que os comportamentos são parecidos. Lado que teve lesão, menor produção de força. Então, nenhuma novidade, né? Então, o membro que tinha lesão produzia menos força, aplicava uma força menor no seu tendão de Aquiles. Só que se vocês olharem aqui, a deformação, ela é similar. O que isso quer me dizer? Eu tenho um membro que aplica menos força, que é esse aqui, e isso gera a mesma deformação que o outro. Então, se a menos força, que está aqui, está me causando a mesma deformação, isso já me indica que esse lado aqui, ele é menos rígido. Menos força deformou tanto quanto o outro que é mais forte, então a rigidez ela é menor, foi significativa, então, de fato, ambos têm menor rigidez. Rompeu, reduziu a rigidez. Como é que está comprimento e área? Comprimento, nenhuma diferença entre os grupos, tá? E entre os membros. Então, não tinha diferença entre eles. Área, o pessoal da física, ou quem trabalha com ruptura sabe muito bem isso, tem o tendão de quem rompeu depois, né, fica bem mais espesso. Isso se reflete na área. Tendão rompido com uma área muito maior nos dois grupos. Então, mesmo comprimento, mas maior área. Pessoal, vamos lá. O que é o estresse? Força por área. A força ela é menor. Uma força menor sendo aplicada numa área maior. O estresse é bem pequeno, bem menor. Então, eu tenho uma área muito grande e uma força menor. O estresse ali é pouquinho, é baixo. Porém, mesmo com estresse muito baixo nos dois grupos, a deformação percentual foi similar. Então, mesmo com estresse baixinho, o strain foi igual. Isso me indica que o módulo de Young, a inclinação dessa curva aqui, de stress strain, essa inclinação, ela é menor, indicando que as propriedades materiais estão reduzidas e dentro dessa área grande aqui, o que tem aqui dentro certamente é tecido que não contribui para aumentar a resistência ou para aumentar a rigidez. Então, eu tenho um tecido de péssima qualidade ali dentro. Tranquilo? É como se tu tivesse, por exemplo, 2 canos, tá? Um muito grande e um outro cano que tem uma área pequenininha. Dentro desse cano que tem a área pequena, tu enche de concreto, tá? Tu enche de concreto, deixa secar. E o outro que tem uma área muito grande, mas ele está cheio de gelatina. É a mesma história. Tu aplica uma carga, qual que vai ter ali, qual que vai conseguir resistir mais, qual que vai se deformar mais ou menos, né? Então, tu tem dentro de um tecido que foi rompido, é como se tivesse um cano grande, mas cheio de gelatina, coisa que não contribui para aumentar a rigidez dele. Enquanto que o lado saudável, ele é um lado que tem uma área menor, mas tem como se fosse concreto dentro dele. Tem um tecido bem mais rígido. Tá? E isso acaba, então, se refletindo nas propriedades materiais. Tranquilo?
Quando a gente olha a tendinopatia, que é o que o Emanuel falou, é a mesma história. Tu vê aqui, ó, o lado saudável de quem, né, ou melhor, um grupo controle, um tendão saudável, né, de um sujeito, uma pessoa de grupo controle, e aqui um tendão com tendinopatia. Tu vê esse espessamento aqui, essa área grande. Quando tu olha as curvas desse estudo clássico da área da Kulig, tu vê isso aqui, relação de força e deformação. Controle bem mais inclinado do que o membro com tendinopatia. Isso já me indica que esse membro com tendinopatia é menos rígido, certo? Ó, 1.500 de força causam essa deformação, e os mesmos 1.500 me causam uma deformação muito maior. Então, eu tenho um tendão aqui bem menos rígido. Quando a gente olha os resultados, a gente tem isso aqui. Força, deformação e rigidez. Força na trave aqui não deu diferença, embora seja um pouquinho menor, mas o P, enfim, não vamos discutir P, mas teoricamente aqui, de acordo com o P, não tem diferença, mas é um pouquinho menor. Deformação, mesmo uma carga, a mesma força, deformou mais um tecido, o que leva, então, a uma menor rigidez. Quando tu olha comprimento e área, a área não precisa nem dizer, né? O lado, o grupo com tendinopatia tem uma área muito grande. Então, a área foi muito maior no membro com tendinopatia, no grupo com tendinopatia, em comparação com o controle. Comprimento não teve diferença. Propriedades materiais. A mesma força, numa área muito maior, causa um menor estresse. Tá? Só que olha que interessante. Mesmo o estresse sendo menor, esse pequeno estresse causou uma deformação maior. Então, o estresse aplicado foi menor, e mesmo ele sendo menor, o estresse dessa estrutura, ele deformou de forma significativa mais essa estrutura. Um estresse menor deformando mais a estrutura, módulo de Young menor. Propriedades materiais no chão também. Então, mais uma vez, indicando que, por mais que tenha uma área maior, o módulo de Young está baixo, o que me indica, obviamente, um tecido ou as propriedades materiais reduzidas, um tecido de baixa qualidade aqui dentro. Então, tu vê que tu pode simplesmente olhar só a rigidez. Ok, quem tem tendinopatia tem um tecido menos rígido. Mas o que explica isso? Aí tu vem para cá, propriedades morfológicas ou materiais, e elas vão te explicar. Tá certo? Vamos ver uma outra situação. Efeitos de treinamento de força no tendão patelar, né, na mecânica do tendão patelar de indivíduos idosos. Pessoal, ideia muito simples aqui. 2 grupos, um grupo controle e um grupo que fez intervenção, né, de idosos, com treinamento de força. Então, os quadradinhos, grupo controle, pré e pós, né, não teve nenhum tipo de intervenção. Ah, mas cadê a curva? Se tu ligar os pontos aqui, tu vai ver uma curva. Tá? Tu vai ver o que a gente estava vendo. Então, só tu vir ligando eles que tu vai encontrar os traçados, né? Nesse artigo aqui, os autores acabaram não ligando elas, mas enfim, elas estão aqui. E grupo que sofreu intervenção na situação pré, está aqui. Então, percebe que antes do treinamento, esse grupo aqui tinha propriedades mecânicas, rigidez. A rigidez desse grupo era igual ao do grupo controle, tá? Pré e pós. O que se viu? Que depois de 12 semanas de treinamento de força, o que aconteceu com a rigidez? Não tem valor aqui, mas me ajuda. Por essa inclinação, pelo comportamento dessa curva aqui, o que vocês acham que aconteceu com a rigidez do tendão patelar de idosos que treinaram força? É só tu ver. Não ficou mais inclinada? Ficou, né? Se essa curva ela ficou mais inclinada, isso me indica que pequenas variações de força me causavam, então, pouca variação, pouca deformação, indicando maior rigidez. Tá? Então, olha aqui. Força máxima.
Vamos ver só o grupo com treinamento. Pré e pós. Percebe que a força máxima não alterou, né? O máximo aqui de força é muito parecido, a 13.500 para 13.300, né? Não alterou. No entanto, a rigidez, ela aumentou de forma significativa. Certo? Então, nós temos um aumento de rigidez porque, embora eles não apresentam a deformação aqui, eles apresentam a deformação percentual. O strain, essa deformação percentual, ela foi menor. Então, isso já indica que teve aumento de rigidez. O que aconteceu com área e comprimento? Nada alterou. Parece que não aconteceu hipertrofia no tendão desses idosos. E era um treino relativamente pesado. E não aconteceu hipertrofia, de acordo com as informações da área do tendão patelar. Quando tu olha para as propriedades materiais, o estresse, se a força não alterou e também não alterou a área, provavelmente, mas não quer dizer que não possa acontecer, mas provavelmente o estresse não vai alterar. No entanto, a deformação percentual foi menor. Então, olha só, a mesma carga causando uma deformação menor, que é o exemplo que eu usei antes com vocês. A mesma carga, menor deformação. O que acontece? Aumenta a rigidez, e aqui eu já tenho um aumento do módulo de Young. O que a gente pode dizer aqui? Duas coisas, principalmente. Primeiro, o treino que eles aplicaram promoveu aumento da rigidez do tendão de idosos. E para o idoso isso pode ser interessante, tendo em vista que eles podem talvez transmitir essa força de forma mais rápida do músculo para o osso e talvez isso pode evitar uma queda, talvez. Então isso pode ser interessante. Então aumentou a rigidez? Aumentou. Como que essa rigidez aumentou? Teve hipertrofia? Não, não teve hipertrofia aparentemente. O que mudou? As propriedades do material, a qualidade desse tecido, porque o módulo de Young aumentou. Então eu posso dizer que, opa, o treinamento de força aumentou a rigidez, não influenciou, não causou hipertrofia, mas a qualidade do tecido melhorou. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Para a gente fechar aqui, então, vocês já devem estar bem cansados, mas para a gente poder fechar. Olha só. Essa revisão de 2015 fala exatamente isso, ela estabelece essa relação entre o aumento de rigidez e a influência desses parâmetros de módulo e área, né, ou qualidade e hipertrofia, tendo em vista o aumento da sobrecarga no tecido. Embora tenha um monte de coisa aqui, mas é muito simples. Qual que é a ideia? Eles fizeram um modelo teórico aqui do que aconteceria com alguns parâmetros se tu aplicasse uma carga contínua num tendão ao longo de algumas semanas. Então, tu vê aqui, ó, essa força de tensão, essa carga, igual, 50, sendo aplicada, né, sem alterar ela, ao longo de algumas semanas. O que acontece? Bom, aqui nós temos essas colunas, rigidez, e a gente percebe que essa rigidez, ela tende a aumentar, então a partir de 4 a 6 semanas ela vai aumentando, ela aumenta, depois em 12 semanas ela aumentaria, e ela iria se manter parecida aqui, né, sem grandes alterações, depois de 36 semanas, tendo em vista esse modelo teórico. Então a rigidez aumentaria a partir de 4 a 6 semanas, aumentando em 12 e permanecendo. Essas bolinhas aqui, elas indicam os parâmetros responsáveis pelo aumento dessa rigidez. Então, por exemplo, a bolinha escura aqui é o módulo de Young, as propriedades do material, e essa bolinha com X é a área processos hipertróficos. O que eles estão dizendo? Que nas primeiras semanas de treinamento, por exemplo, tua rigidez vai aumentar. Por quê? Então, é esperado que o treinamento, essa sobrecarga, possa aumentar a rigidez. Por quê? Especialmente nessas primeiras semanas, devido a um aumento da qualidade do tecido, ao módulo de Young. Enquanto tu não vai esperar tu não vai esperar hipertrofia do tendão nessas primeiras semanas de treinamento. Com o passar das semanas, a partir da 6ª semana, enfim,
essa rigidez ela vai aumentar, mas tu não espera grandes mudanças no módulo de Young, na qualidade desse tecido, porém, tu pode esperar talvez um pequeno aumento dos fatores hipertróficos, o que então aumentaria a rigidez. Então, basicamente seria, nas primeiras semanas, aumento da rigidez em função da qualidade e não da hipertrofia, e passado algumas semanas, manutenção da qualidade e aumento da hipertrofia, tá? E mais hipertrofia, aumentando a rigidez. Com o passar das semanas, né, tu teria um pouquinho dessa queda ou manutenção dessa qualidade, talvez um aumento maior da área, e aqui, no plano de fundo, a gente tem o estresse, que é força por área. Se a força não está alterando e a área está aumentando, tu espera que o estresse na estrutura, com o passar das semanas, comece a cair. Tá? Para a gente fechar, então, eu só apresento rapidamente os resultados que nós tivemos nesse estudo, onde nós aplicamos 12 semanas de treinamento excêntrico de alta intensidade no tendão, e a gente avaliou essa rigidez em diferentes momentos, após 4, 8 e 12 semanas de treinamento. E a gente viu o quê? Que de 0 a 4, então nas primeiras 4 semanas, a rigidez do tendão de Aquiles aumentou. Quando a gente olhou o módulo de Young, as propriedades do material, aumentou também. Quando a gente olhou para a área do tecido, não teve alteração em 4 semanas. Então, aumentou a rigidez depois de 4 semanas? Aumentou. Por quê? A qualidade do tecido melhorou. E não teve fator aparentemente hipertrófico. De 4 a 8 semanas, a rigidez aumentou também. Então, a gente teve um tecido mais rígido. O que aconteceu com o módulo de Young? Alterou? Não, não alterou. Então, talvez, quem causou esse aumento de rigidez de 4 a 8 semanas foi a área. E foi mesmo. Teve fator hipertrófico aí, de 4 a 8 semanas. O que aconteceu com a rigidez de 8 a 12 semanas? Não alterou. Módulo de Young, alterou? Não. Área, também não. Então, aqui a gente consegue ter algumas informações. Depois de 12 semanas, tu aumenta a rigidez? Aumenta. Por quê? Porque tu tem um aumento da qualidade do tecido e também tu tem fatores hipertróficos. Só que a temporalidade é diferente. A qualidade, assim como aquele estudo anterior mostrou, tu tem um aumento dessa qualidade do tecido em 4 semanas, e isso pode se manter, enquanto que fatores hipertróficos acabam acontecendo um pouco depois. E depois de 8 a 12 semanas, no nosso caso, não teve qualquer tipo de alteração. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Então, assim, para a gente poder finalizar, depois de mais de 1h30, algumas principais mensagens para vocês. Então, o que é o tendão? Um tecido passivo que está conectando o músculo ao osso e que é responsável por transmitir a força do músculo para o osso. Ponto. Nós temos algumas propriedades desse tecido, onde nós temos a relação de força e deformação que me dá a rigidez, que são as propriedades mecânicas. Nós temos a área, né, que é a AST ou CSA, e o comprimento, propriedades morfológicas, e propriedades materiais, stress strain, módulo de Young, que influenciam, então, material e morfológica, influenciando na mecânica. Nós podemos avaliar isso desde que a gente, então, controle algumas coisas por meio de dinamometria, ultrassonografia, EMG e cinemetria, embora a ultrassom seja também, né, entra aqui em cinemetria, mas eu destaquei o ultrassom por ter um papel de fato fundamental na análise da deformação, e que o tendão ele se adapta a diferentes demandas, como o treinamento, a lesão, o envelhecimento, ele vai se adaptar, e entender essas propriedades e avaliar essas propriedades nos ajudam a entender essa adaptação do tendão. Tá certo? Então, acho que essas são as principais informações que a gente pode ter nesse primeiro momento. Então, eu gostaria de agradecer vocês, pessoal. Muito obrigado pela nossa presença, pela essa parceria até o momento. Peço desculpas pelo adiantado da hora, mas eu tentei abordar essas informações de uma forma que é muita informação, mas a gente sabe que
são muitas informações que se conectam, então eu queria iniciar talvez uma parte um pouquinho mais básica, até chegar numa parte um pouco mais aplicada. E eu fico à disposição de vocês, pessoal, para perguntas agora, enfim, fico à disposição. E se não quiser falar nada, não tiver dúvidas agora, fico à disposição para a gente poder conversar num outro momento, tranquilamente. Obrigado, pessoal.